Quem achou Gênesis 40 diz amém. Versículo 23. Somente um versículo. Prometo que eu não vou me alongar. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José. Antes se esqueceu. Eu vou contar até 3. E aí a igreja toda vai fazer aquela leitura bonita, forte. Principalmente a mulherada que tem um gogó de ouro, que gosta de louvar. Vamos usar essa voz agora para ler a Bíblia. 1, 2, 3. Pode ser melhor, pode ser mais forte. Então no 3, vocês leem o copeiro Mor e aí por diante, amém? 1, 2, 3. Pode se sentar. A gente está muito adiantado, inclusive eu pretendo acabar cedo. Se não acabar, vocês me perdoem. Mas, por favor, eu quero pedir para que toda a igreja evite ao máximo andar, em especial os diáconos, por favor, me ajudem. Quem nunca se sentiu esquecido? Ou em alguma situação, quem nunca se esqueceu de alguém? A palavra de Deus, como nós lemos aqui, ela já relata a conclusão de um ponto principal na história de José. Só que para a gente entender o contexto, a gente precisa voltar alguns versículos, até mesmo no capítulo 39. E o capítulo 39, ele simplesmente vai destrinchar, ou ele vai contar tudo aquilo que levou a José a ir para a prisão. Pedi só o pessoal da banda me ajudar aí com o piano, por favor. E aqui, nessa altura, que a história de José se encontra, ele já havia passado pelas piores situações que um ser humano, como você, como eu, poderia passar. Passou por traição por aqueles que ele amava. Foi vendido pela própria família. Ele foi para uma terra estrangeira, não por escolha própria. E ele está sendo acusado injustamente. Quando José foi comprado por Potifar, que era o chefe da guarda real na época de Faraó, entenda uma coisa, José estava no pior ambiente, estava no pior cenário. Ele ainda foi vendido porque José não nasceu escravo, ele se tornou um escravo. Entenda uma coisa, Deus, Ele cria uma conexão, Ele cria um caminho, para que a história de José comece a chegar ao ponto que Deus tinha mostrado para ele. E entenda, José é descendente dos patriarcas da Bíblia, Abraão, Isaac e Jacó. Se você for ver nos primeiros capítulos, ou a partir da história que fala de Abraão, Isaac e Jacó, você vai perceber que Deus sempre orientava, ou sempre mostrava a situação que cada um deles iria passar. E também, ao mesmo tempo que Deus mostrava o que ia acontecer, Deus orientava, tanto em sonhos como em sinais, ou através do anjo descendo na terra. Deus orientava exatamente a forma com que cada um teria que se comportar e qual era a forma para que isso fosse resolvido, para que a promessa não fosse tocada, para que a promessa ainda continuasse de pé. No caso de José, não. José, ele tem os sonhos com relação ao seu irmão, tem todos os sonhos, todos os sinais. Porém, Deus não avisa e não mostra para ele o que vai acontecer para esses sonhos se tornarem realidade. É fato, isso aqui é Bíblia. Não estou falando nada de mim. O problema é que muitas das vezes
A gente espera que Deus vai falar alguma coisa sobre o problema, vai falar aquilo que a gente tem que fazer, vai falar aquilo que a gente vai passar. A gente está tão preocupado de saber o que vai acontecer. Só que muitas das vezes Deus não permite você ver aquilo que vai acontecer de ruim. Deus só permite você ver o final. Como assim, pastor Marina? Eu vou explicar. Entenda que há situações na sua vida, há situações na minha vida, há situações do nosso ministério, há situações na vida do teu filho, há situações na vida do teu marido, na vida da tua família, que Deus não vai te mostrar o desenvolvimento, o processo. Ele não vai te mostrar as vírgulas exatas que você tem que colocar, os pontos finais que você tem que colocar. Deus só vai te mostrar o final. E muitas das vezes, mostrar o final causa ansiedade, causa desespero. Realmente causa, a gente é humano, a gente é feito de carne, a gente é feito de química. Nós somos, no caso de nós mulheres, nós temos hormônios, e isso mexe com a gente. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. E recebe quem quer. Deus não está te mostrando desenvolvimento para que você não se perca no processo. Eu vou falar de novo. Deus só vai te mostrar o final, porque Ele sabe que se você conhecer o meio, você vai cair. E entenda uma coisa, muitas das vezes Deus permite que a gente passe por problemas, Deus permite que a gente passe por situações, Deus permite que a gente passe por ambientes que não são nossos, ou até mesmo que não condiz com aquilo que nós vivemos, porque Deus precisa te fazer passar pelo processo, para você ficar capacitado para chegar aonde Ele quer que você chegue. Ei, para de querer saber o processo antes da hora e começa a dar graças a Deus pelo final que Deus já te mostrou. É difícil falar isso, me dói muito, só que não adianta. E eu vou falar uma palavra aqui e você vai repetir comigo. O processo não atrapalha o final. Eu vou falar de novo. E você, se você quiser, leve isso para sua casa. A tua dor não vai atrapalhar o teu final. A tua saúde não vai atrapalhar o teu final. A situação da tua casa não vai atrapalhar o teu final. A situação da sua história, independente dela ser hereditária ou não, ou começou na sua geração, ou começou em você, não vai atrapalhar o final da sua geração que está por vir. Aquilo que você está vivendo, viveu, fez ou deixou de fazer no passado, não contribui para que o seu final não seja aquilo que Deus prometeu para você. E entenda uma coisa, Deus está te permitindo chegar a lugares que você não gosta. Deus está te permitindo chegar a lugares que você nunca desejou. Deus está permitindo você chegar a lugares que você nunca pensou, para que você passe o processo e para que isso venha a ser somente uma vírgula da tua história. Ei, para de querer adiantar o processo. O processo tem começo, tem meio e tem fim. Não adianta você estar orando, ai Senhor, passa de mim esse cálice, assim como fez Jesus. Não. Ei, se Deus está te colocando no meio do Egito, se Deus está te colocando para ser escravo, se Deus está te colocando para ir para um lugar onde não falam tua língua, onde não falam aquilo que você pensa, onde tudo é diferente, você não está acostumado, entenda, tem um processo de Deus até no meio do vale. Aonde José estava era o lugar mais improvável.
Era o lugar aonde não se havia crescimento. Porque no momento que ele foi julgado e ele foi culpado, Potifar pega ele, joga na casa da cisterna ou no cárcere. E não é um cárcere qualquer. A Bíblia vai falar que os homens de Faraó, a gente tem que entender que quando fala homens de Faraó, estamos falando não somente da corte real de Faraó. Estamos falando desde os servos de Faraó até mesmo aos generais. Então a gente precisa entender uma coisa: José, ele não está numa prisão comum. José, ele não está no meio de pessoas comuns. José, ele não está no meio de pessoas onde ele tem a liberdade de se expressar. José, ele está numa situação onde ele não pode falar, ele não pode se mexer, ele não pode fazer nada porque ninguém vai entender. Só que mesmo assim ele é colocado dentro da prisão. Gente, fala a verdade, responda para você. Se José pedisse a Deus para livrar ele da prisão, você não acha que Deus tinha livrado? Por que eu estou falando isso para você? Se você chegou aonde você chegou, ou se você foi colocado aonde Deus te colocou, para de querer pedir para Deus tirar você da onde Ele te colocou estrategicamente. Deus não vai te colocar em lugares para você ser humilhada. Deus não vai te colocar em posições para você ser rebaixada. Deus não vai te colocar em situações para você ficar exposta. Deus não vai te colocar em situações onde a sua família vai ser mal falada ou onde vai ser murmurada. Não. Deus te coloca estrategicamente aonde você não quer, para você justamente crescer aonde você precisa crescer. Mas vamos continuar. José é jogado na casa do cárcere, ou no cárcere, ou na prisão de Faraó. E entenda uma coisa: a pior sensação que existe, e algumas aqui de nós já vivemos isso, estou falando de todas nós no contexto geral, já viveu ou já passou pela situação de você ser acusado injustamente, ou de você ser mal interpretada. Ei, entenda uma coisa: você pode estar vivendo a situação que for, mas Deus está permitindo você estar onde você está, porque essa situação não é o seu ponto final. Quem tem o ponto final não é o homem, não sou eu, não é você. Quem faz todas as vírgulas, quem faz toda a regra de pontuação na tua história, quem faz o capítulo começar de novo, ou ter a continuação, ou de repente ter a continuação na tua família, ter a continuação no teu trabalho, no teu serviço. Se você está vivendo um momento, Senhor, eu não sei porque eu estou vivendo, eu não sei porque eu estou nessa guerra, eu não sei porque eu estou vivendo isso. Ei, isso daí não é o teu final. Ainda tem muita água para poder rolar. E não adianta vir pessoas falando: porque se eu fosse você, deixaria isso. Mas como que você entrou nessa situação? Mas por que você se enfiou nisso? Mas por que você foi colocada aí? Mas por que você se enfiou nisso? Como é que você vai fazer para sair? Ei, quem ainda tem o controle da tua história não tem nome. Quer dizer, nome tem, mas não tem CPF porque ele não precisa. Não tem RG porque ele não precisa. Ele é conhecido em todo o universo. Ele não precisa de identificação para você por papel ou por documento. Quem conhece a tua história
história, quem fala aquilo que vai acontecer, que vai realizar, que vai deixar de acontecer, continua sendo Jeová Jireh, Deus da casa de Israel, o Deus Alfa, Ômega, princípio, meio e fim, o dono do tempo, o dono da tua saúde, o proprietário da tua casa, aquele que te transformou do barro, que te pegou do lamaçal do pecado, te trouxe como luz para ser neste mundo. E entenda uma coisa: podem estar querendo acusar do jeito que for, podem estar querendo te acusar do que for, podem querer inventar a história do jeito que for, mas Deus, quem escreve a tua história, quem está com a caneta da tua vida, não deixou e não vai deixar o ponto final do homem ser o teu final. O homem coloca o ponto final na tua história, mas Deus não coloca. O homem coloca vírgula para você começar de novo, mas Deus não coloca. E entenda uma coisa: estão querendo diz que me diz, estão querendo fazer espírito de confusão no meio da tua família, estão querendo vir com espírito de maldição hereditária, estão querendo vir com espírito de demônio. Ah, porque não vai dar em nada. Ah, porque ela aí já morreu, larga pra lá, já manda enterrar. Ei, Deus me trouxe aqui, e Deus te trouxe aqui esta manhã para falar: quem determina ainda sou eu. Se eu te coloquei aí é porque é a minha vontade. E se eu te sustentei até no meio da prisão, eu vou te sustentar até chegar na presença do faraó. Ei, eu vou falar uma coisa aqui, me perdoa, pastora Marjorie. Só que tenha mais espírito de José e menos espírito da esposa de Potifar. Vou falar de novo porque tem gente que ainda não entendeu. Para com o espírito de fofoca. Para com a língua maldita que Deus não te deu. Para de querer ficar com esse espírito de leve traz. Em nome de Jesus, entenda. Começa a fechar a boca e começa a trabalhar. Não adianta, porque se Deus honrou José na casa de Potifar, ele foi acusado injustamente, mas não foi por aquilo que ele fez ou deixou de fazer, foi por aquilo que Deus estava querendo que acontecesse. E entenda uma coisa: não adianta você querer pular o processo, porque Deus não é Deus de pula, Deus não é Deus que passa, Deus não é Deus que te livra daquilo que você precisa passar. Ei, meu Deus, Jesus, fecha a boca e serve mais. Tem gente que não entendeu, e se entendeu também está calada. Ei, para de querer manipular as coisas do jeito que essa mulher fez, porque Deus não é Deus de manipulação. Ah, mas por quê? Eu cheguei aqui e a moça não me deu, não deixou fazer tal coisa. Ei, quem precisa saber aquilo que você faz ou deixou de fazer não é eu, não é você. Mas mesmo sem você falar, quem sabe de toda a verdade está vendo o que você está fazendo. E em nome de Jesus, entenda: boca fechada. Eu não vou continuar, acho que todo mundo já entendeu já. Segundo ponto, ou terceiro, ou quarto, já não sei como mais eu estou. José foi jogado na casa do cárcere ou na prisão. Só que José, e a Bíblia vai falar que isso aqui está na Bíblia, se você depois ler, você vai ver. A palavra de Deus fala
que mesmo ele sendo jogado no meio do cárcere, Deus ainda era com ele. Ei, e eu vou falar uma frase aqui para você entender. O silêncio de Deus não anula a presença dele na sua vida. Por que eu estou falando isso aqui? No momento em que José é jogado no cárcere, a Bíblia vai falar que o Senhor ainda era com ele. E o Senhor sendo com ele, deu sobre a vida de José, ou sobre o José, uma benignidade que foi com ele, a ponto do carcereiro mor, ou do chefe dos carcereiros, ficar em paz, a ponto de dar toda a administração da prisão em suas mãos. Ei, quanto você tem trabalhado na prisão que você está hoje? E não adianta falar que, porque eu não posso, porque eu estou aprisionado emocionalmente, porque eu estou aquilo, porque eu não sei o quê, bababá, nananá. Ei, entenda uma coisa, estar na prisão não anula a sua mão de fazer o trabalho, não aluna a sua boca de profetizar, não aluna os teus pés de marcharem na terra, não inibe também você orar, ajoelhar e pedir para que Deus faça aquilo que Ele quer. Só que mesmo assim tem muita gente que por pouca desculpa faz isso virar um escarcéu. Entenda uma coisa, Deus pode até ter permitido você estar no meio do deserto, mas Ele não te deu a permissão para você parar de trabalhar. Você pode estar vivendo a situação que for, só que o ambiente não pode te mudar, mas você tem que mudar o ambiente. Você pode estar vivendo a pior situação na tua casa, você pode estar orando, jejuando, só que na hora de tomar a posição de mulher de Deus, ei, para de ficar menos paralisada mediante ao ambiente. Porque se Deus não permitiu José parar de trabalhar até mesmo na prisão, por que você está paralisada aí sem fazer nada? Ei, começa a se mexer. Nem que for pela fé, começa a se mexer. Nem que for chorando, começa a se mexer. Nem que for na escuridão, começa a se mexer. Nem que for no meio do choro, começa a se mexer. Nem que for no meio do hospital, começa a se mexer. Nem que for dentro do fórum onde você está passando por a situação na tua casa, começa a se mexer. Nem que for na vida do teu filho, começa a se mexer. Nem que for na vida do teu casamento, começa a se mexer. Não adianta, quando você se mexe, o céu para. Quando você começa a trabalhar, o céu para. Quando você começa a profetizar no meio da batalha, no meio da situação difícil que você está, o céu começa a parar. O céu para, e entenda uma coisa: se o céu parou e está parando para você hoje, não é porque Ele vai deixar de trabalhar, é porque Ele está vendo que você está fazendo a tua parte. Se mexe arrasando. Mas só que eu não tenho como fazer nada. Não faz nada, então ora. Foi o que a gente leu aqui na última reunião. Se for para poder ir, vai orando. Se for para poder louvar, vai louvando. Mas entenda uma coisa: Deus não te trouxe nessa reunião aqui para ouvir coisa para acalentar tua alma. E Deus manda te dizer: eu estou dando a última oportunidade. Ou você se mexe, ou mexe, porque o reino de Deus não vai parar por sua culpa. Não vai.
Não fique achando que você é a última bolachinha do pacote, porque geralmente a última bolacha do pacote é a mais esfarelada, é a mais quebrada que tem. Ei, tá na prisão, vai orar. Tá na prisão, vai jejuar. Tá na prisão, procura quem você tem desconfiança que Deus deu para tua mão e vai orar, fazer campanha de jejum e oração. Ah, mas eu não sei como é que faz. Principalmente para as novas, entenda que o poder da oração e o poder do crente se mexendo, não tem inferno que para na terra. Pode vir a situação que for, pode vir o encapetado que for, pode vir a luta que for, mas quando você se mexer no meio da tribulação, no meio da luta, no meio da dor, é aí que Deus vai se manifestar. Kenamantorabaia choramai, choramantorabachora batarebacai. Para de querer ser dependente daquilo que um dia vai voltar para o pó. Para de querer ser dependente por declarações que são feitas em qualquer papel. A declaração do papel não te mata. A declaração naquilo que você escreve, ou daquilo que escrevem sobre você, não te paralisa. Aquilo que você faz e que estão falando mal não vai paralisar o trabalho de Deus na terra, porque se Deus te trouxe aqui, te manteve até aqui, te sustentou em 2023, 2024 e está te sustentando em 2025, é o mesmo Deus que vai te levar para lugares maiores. Ei, José aqui tinha de tudo para poder ficar dependente daquilo que o homem fala. Por que eu estou falando isso aqui? Porque no momento em que as pessoas eram jogadas na prisão, e em especial as pessoas da corte de Faraó, entenda que eles ficavam na prisão aguardando um julgamento vindo ou do governador ou do próprio Faraó. Isso é fato, está na Bíblia. E entenda que se você começar, ou se você continuar dependendo da palavra que você está esperando vir de alguém, ou vir de alguma coisa, para você continuar trabalhando, querida, me desculpa, mas aqui não vai parar. Você não precisa de declaração humana para continuar fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Você não precisa de determinação humana para continuar fazendo um trabalho que Deus deu na tua mão. Você não precisa da declaração ou do julgamento do homem para poder continuar batalhando. Você não precisa de julgamento da sua amiga ou daquela pessoa que você gosta para poder continuar fazendo o que você já fazia. Em nome de Jesus, entenda, Deus está falando com você esta manhã, está te dando uma ordem diretamente do céu. Volta para onde você parou, volta da onde você largou o barco, volta da onde você largou essa rede, volta da onde você saiu, que não foi aonde eu mandei você sair, e volta a se mexer. Você não precisa da mão do homem para te fazer mexer, e você não precisa da declaração do julgamento da mulher que está fazendo isso. Ei, volta a se mexer. Ah, mas porque eu estou esperando a hora certa. Ah, mas porque isso eu vou fazer quando me mandarem. Em nome de Jesus, não faça que a sua dependência humana, emocional, psicológica, física, continue na dependência do homem que é falho. A sua dependência só pode ficar em uma única coisa:
que é Jesus. Em nome de Jesus, Deus está falando essa manhã. Deus não te trouxe a vida para ficar dependente de homem. Você é exclusivamente dependente de mas porque eu não tenho roupa bonita? Mas porque eu não tenho como ir? Mas porque não sei o quê? Porque fulano está fazendo isso, então não vou. Para. A sua dependência não está naquilo que o teu vizinho faz ou deixa de fazer. A sua dependência não está naquilo que está no fato da história. A sua dependência não está naquilo que o juiz está determinando para a sua vida. A sua dependência não está sobre a determinação que o teu filho está falando sobre você. A sua dependência não está na palavra que o seu marido diz ou deixou de fazer para você. A sua dependência está naquele que morreu, mandou o seu único filho para morrer por mim e por você. E não adianta, se quiser ficar dependente, Deus vai te dar um chacoalhão espiritual e vai te lembrar que a dependência é dele. José se torna administrador da prisão. José, ele vira uma pessoa importante na prisão. Só que um dia chegam dois homens, e a Bíblia vai falar que foram jogados pelo próprio faraó, o copeiro mor e o padeiro mor. E entenda uma coisa, quando a gente fala copeiro mor e padeiro mor, é sempre falando da importância ou que eles eram chefes de alguma coisa. O copeiro, por sua vez, tinha toda a responsabilidade de fazer com que tudo fosse servido, nada estivesse envenenado e que tudo teria que acontecer de acordo com o protocolo que a realeza do Egito exigia. Você tem todo um protocolo para poder servir. No caso do padeiro, ele tinha que fazer não somente com as qualidades que o faraó exigia, mas também tinha que garantir para que isso não fosse envenenado a faraó. E eles chegam à prisão, e a Bíblia vai falar que passando algumas noites ou passando algum tempo, ambos têm sonhos. Eu não vou entrar aqui no detalhe do sonho, porque é uma coisa que não me é uma coisa que eu não vou meter ao foco. Só que a Bíblia vai falar que José, percebendo o que eles estavam sentindo, ou que eles estavam passando, ou seus semblantes estavam pesados, ele pergunta: o que está acontecendo? E desculpa, querida, mas qual foi a última vez que você perguntou para sua amiga quando ela esteve bem? Eu não estou falando para você saber só para saber, mas é perguntar mesmo: você está bem? Tá tudo bem? E não é para fazer fofoca, é para literalmente saber o que foi que está te afligindo. Ei, começa a desfocar um pouco menos daquilo que você tem ouvido das outras pessoas e começa a perguntar para ela, não para tirar satisfação, mas para saber: querida, você está bem? Olha, eu não sei o que está passando. Não precisa falar: eu senti uma coisa no mundo espiritual e bababá. Não, é porque eu sei que tem muita gente que faz isso. Eu também já passei assim, fique tranquilo. A questão é,
Você tem se importado com as pessoas que estão ao seu lado? Você tem dado a atenção que você tem pedido tanto? E quando eu falo pedir, que você chega na igreja e mas por que, Senhor, eu estou passando por isso? Você chega no círculo de oração, você se prostra assim no altar. Você se joga. Tá com a maquiagem toda borrada, com a maquiagem toda mal feita. Ei, posso te dar um conselho? Se expõe menos e pergunta mais. Se expõe menos e vai servir mais. Sai um pouco da questão da rede social e começa a vir servir aqui no altar. Não adianta você ficar falando, porque eu não sei o que fazer, pastora. Eu não sei o que eu posso fazer para servir o altar. Eu vou falar uma coisa que eu comecei, inclusive com a minha mãe. Começa a servir uma água. Começa a perguntar se está tudo bem, se precisa de ajuda. Começa a tentar descobrir aquilo que a outra está passando. E ajuda a outra a resolver. Porque Deus te trouxe para poder administrar muita coisa, sim. Mas Deus te trouxe também para poder acalentar muita coisa que só você pode acalentar. Deus não te trouxe aqui somente para poder fazer aquilo que te pedem e pronto, acabou. Você vai para a tua casa, vai relaxar, fazer sua comida, fazer seu trabalho de casa. Ei, começa a se preocupar um pouquinho mais com o corpo do que você preocupar mais consigo mesmo. E a Bíblia vai falar que logo em seguida, depois que José interpreta os sonhos, eles falam os detalhes do sonho. E José fala para o copeiro: o Senhor vai voltar. E ao contrário do sonho do padeiro, não tinha jeito. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita coisa. O sonho pode ser similar ao meu, ou pode ser similar ao seu. Só que entenda, quem verdadeiramente está com o coração limpo e tranquilo diante ao Senhor, não depende daquilo que o outro faz, ou não depende daquilo que o outro faz, porque eu não tenho o mesmo DNA que o seu, eu não tenho a mesma digital que a tua. Não estou falando que você vai sofrer, mas entenda, para de querer enfiar todo mundo no seu problema, sendo que esse problema é só seu. Para de querer ficar inventando roda para poder só contar das suas coisas. E aí nessa roda você vai enfiando problema. Aí daqui a pouco o problema seu é o problema da outra. Eu não estou falando para você não compartilhar, mas não envolva as pessoas naquilo que Deus te deu a você. O ambiente que você está passando pode até ser similar ao meu, pode até ser similar àquilo que você está passando com a sua amiga, ou com quem que for. Mas o resultado não é compartilhado. O resultado não é o mesmo. O sonho pode ser igual, a caminhada pode ser igual, o ambiente da luta pode ser igual, mas entenda uma coisa: se você está com o coração limpo diante de Deus, fica tranquilo, em nome de Jesus, que haja paz que excede em todo entendimento, e haja entendimento de que não posso enfiar outra no meu problema. A Bíblia vai falar que 3 dias depois, se eu não me engano, eu acho que é 3 dias depois, Faraó manda chamar o copeiro,
manda chamar o padeiro. E José vai fazer um único pedido. Ó, copeiro, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Mas, por favor, se puder, fala do faraó de mim. Fale meu nome para faraó. E a Bíblia vai falar no versículo 23 do capítulo 40 que o copeiro mor se esqueceu dele. Aí eu entro num ponto que a gente começou a pregar e eu já estou indo para o final. Quantas de nós aqui já não pedimos a Deus ou pedir para alguém, ó, fala de mim para o meu Senhor? Eu não posso, mas tu podes. Só que o problema do ser humano, e eu estou falando aqui de todas nós, de toda a humanidade, é que a gente só se lembra daquilo que a gente quer. E o que precisa fazer, a gente se esquece. Ei, você pode até estar esquecida, mas existe um Deus. O ser humano pode até ter esquecido a tua história, mas existe um Deus. O ser humano pode até ter esquecido daquilo que você foi um dia, mas existe um Deus. Você pode até esquecer daquilo que Deus fez na tua vida, mas existe um Deus. Você pode até ter esquecido daquilo que Deus te livrou, mas existe um Deus. Você pode até ter esquecido do livramento que Deus te deu, mas existe um Deus. Você pode esquecer daquilo que Deus te deu vitória, mas existe um Deus. Ei, você pode estar na prisão que for, mas ainda existe um Deus, que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, Ele não esquecerá nem de você e nem de mim. Entenda. Não queira lembrar daquilo que você passou lá atrás. E não ache que Deus vai te julgar por aquilo que você fez ou por aquilo que você deixou de fazer. Mas entenda que a mesma boca que está falando mal de você é a mesma boca que vai ter que engolir e vai ter que entender que eu posso estar sendo acusado do que for, eu posso estar sendo difamado do jeito que for, podem estar querendo inventar história de mim, podem estar querendo me caluniar, podem estar querendo me fazer de escultura, de troféu para os outros, mas entenda uma coisa: Deus não é Deus que se esquece, Deus não é Deus que deixa a sua lágrima sem resposta, Deus não é Deus que permite que a tua luta passe sem resposta. E entenda, se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele sabe que você passou. E se você se esqueceu, fica tranquila, porque Deus não tem memória curta, Deus não tem memória seletiva, Deus não tem memória que Ele só lembra daquilo que Ele quer, Deus não tem memória daquilo que você acha que Ele esqueceu. Ainda tem um Deus que se lembra da luta, se lembra da tempestade, se lembra da situação, se lembra da doença, se lembra do livramento. E esse mesmo Deus vai fazer o inferno lembrar
aquilo que você é. Ei, você não precisa ficar lembrando o tempo todo. Ah, porque lembra que você fez aquilo? E o pior, que quando a pessoa falar, você lembra que você fez? Só lembra do que é ruim. Ou só lembra das memórias que a gente esqueceu há mais de um século atrás. Entenda. Quem precisa lembrar da tua história é Deus. Quem precisa saber do teu problema é Deus. E quem te justifica, até mesmo daquilo que a memória pode ter fragmentado, até mesmo aquilo que a sua memória pode ter manipulado a situação. Quem precisa saber do que aconteceu e do que ainda vai acontecer é Deus. Em nome de Jesus, não se preocupe por ser esquecido pelo homem. Se preocupe por ser lembrado por Deus. A Bíblia vai falar que logo depois que o copeiro ele é restaurado às suas funções. E entenda uma coisa. Aqui já se passaram 2 anos. Está na Bíblia. A questão aqui não foi porque o faraó começou a ter os sonhos que chamou José. Foi porque enquanto Deus preparava o coração do faraó, ele moldava o perfil de José. E a gente se esquece muitas das vezes que é no meio da nossa luta que Deus molda a gente. É no meio da prisão que Deus molda a gente. E não adianta você estar pedindo para ser governadora, não adianta você estar pedindo para Deus te colocar em lugares mais altos que você está, sem passar pelo molde de Deus. E entenda uma coisa, aqui hoje eu vou finalizar. Deus está fazendo você passar, está fazendo você ser esquecido pelo homem, está fazendo você passar por um momento mais obscuro da tua vida. Não é porque você precisa ter uma vírgula, uma história para contar. Não, é porque Deus está moldando o teu perfil. Deus está moldando o teu caráter. Deus está moldando a tua história. Entenda! Na hora certa, Ele vai tocar no coração do faraó. E na hora certa, você vai ser chamada. Que ne mantorabaia choramantorabacai. Para de querer ser relembrado pelo homem, pelo aquilo que você faz. E para querer se justificar demais, sendo que quem te justifica é